Bastionários da Ordem dos Advogados de Angola denuncia corrupção na justiça angolana. Quem é o presidente que faz isso? É isso ali, família. Realmente, o bastionário da Ordem dos Advogados denunciou a corrupção na justiça angolana ali na abertura do ano judicial. Família, lembrar de que falou o homem da PGR, falou também o presidente do Tribunal Supremo, que também pôde esmiuçar ali algumas falhas relativamente aos tribunais, né, que todas estão basicamente depreciadas, abandonadas a nível do país. E também denunciou que em Malange o tribunal funciona na casa que o governo provincial arrendou. Família, conseguem ver até onde vai a nossa justiça? Logo, há uma situação de impunidade, à base de uma corrupção que poderá ou está sendo efetuada ali pelos elementos do governo lá em Malange. Qual é a capacidade que o tribunal terá de julgar estes elementos se a casa onde eles estão a julgar os processos é alugada pelo governo de Malange? É um contrassenso, né? Então, família, vamos na realidade acompanhar, mas depois vamos fazer o comentário da denúncia feita ali pela empresa Conda Marta, onde já vem denunciando essas situações da corrupção dos juízes, corrupção dos procuradores, corrupção ali de vários outros elementos ligados até à Polícia Nacional, SIC. Então nós vamos acompanhar lá no fim, porque o Daniel Neto, que é o PCA da Conda Marta, trouxe nomes. Mas, no entanto, família, nós vamos acompanhar o bastionário da Ordem dos Advogados de Angola, depois o presidente do Tribunal Supremo e também o homem da PGR, Pita Gross, e depois virá o Daniel Neto, que na realidade vai expor nomes, documentos relativamente à bandidagem que existe no país. Família, antes na realidade de avançarmos na matéria, você que ainda não inscreveu-se no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para que não percas nada, mas absolutamente nada que nós lançamos aqui. Família, tenha bondade. Saúdo a todos. Penso que agora está melhor. Saúdo a todos. Para economizar o tempo, sintam-se todos protocolarmente cumprimentados, mas, porém, saúdo de modo especial Sua Excelência, Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, de igual modo, o venerando Juiz-Presidente do Tribunal Supremo, Norberto Sodré, a quem desejamos muitos sucessos e muita coragem nesta árdua missão e deixar claro que conte com o apoio da Ordem dos Advogados. Saudamos também a Presidente do Tribunal Constitucional, do Tribunal de Contas, do Supremo Tribunal Militar, o digníssimo Procurador-Geral da República, o excelentíssimo Presidente da Assembleia Nacional, Dr. Adão de Almeida, a quem também desejamos muitos sucessos nessa nova missão e conte igualmente com o nosso apoio. Ilustres bastonários aqui presentes, excelentíssima Provedora da Justiça, os magistrados do Poder Judicial e do Ministério Público, ilustres representantes do Executivo e do Legislativo, representantes das Forças Armadas da Polícia Nacional, ilustres advogados, minhas senhoras e meus senhores. Angola já venceu batalhas decisivas. Vencemos a luta pela independência nacional. Conquistamos a paz. Consagramos formalmente o Estado de Direito. São indiscutivelmente ganhos que devem nos orgulhar. Mas falta um passo determinante para desfrutarmos das nossas vitórias. A consagração de um Estado de Direito materialmente forte. Minhas senhoras e meus senhores, este é o momento em que o direito tem de triunfar. Porque só quando o direito triunfa é que as instituições são fortes. E quando as instituições são fortes é que um país prospera. Minhas senhoras e meus senhores, permitam-me ser direto. Qual é hoje a verdadeira percepção que o cidadão tem do Estado de Direito em Angola? Ou ainda sendo mais claro, o angolano acredita verdadeiramente no seu poder judicial? Acredita que ao recorrer aos tribunais terá uma decisão em tempo útil? Acredita que será julgado com imparcialidade
e que a lei é igual para todos? Estas questões não carecem de resposta formal, pois cada um de nós, no mais íntimo da nossa consciência, conhece a resposta real. E essa resposta obriga-nos a reconhecer uma verdade inadiável. Precisamos urgentemente de resgatar a credibilidade do Poder Judicial. E essa credibilidade, caros convidados, não virá por decretos, não cairá de céu, nem nascerá de discursos. Será o resultado de uma inversão profunda, de práticas, de um abandono. O Poder Judicial enfrenta graves problemas estruturais que afetam a sua independência e eficiência, que todos bem conhecemos. Porém, há um problema gravíssimo que tem de ser encarado com frontalidade. Já o referimos o ano passado nesta ocasião e temos insistido em alertar. A corrupção se instalou no Poder Judicial. E esta corrupção é absolutamente lesiva dos interesses do país. Se a corrupção no país prejudica imenso, a corrupção no Poder Judicial destrói qualquer possibilidade de erguermos o país que precisamos e merecemos. Porque quando a justiça se corrompe, já não há esperança. A esperança é destruída. Infelizmente, temos várias notícias de corrupção na justiça, com grande incidência nos juízes de garantia, nos processos que envolvem terrenos, nos processos criminais, entre outros, onde alguns juízes, advogados, magistrados, oficiais de justiça, mancomunados, conseguem encomendar sentenças, comprar decisões, arquivar processo, entre outras injustiças. Minhas senhoras e meus senhores, permitam-me dizer que este problema da corrupção no Poder Judicial tem de ser resolvido por nós, os operadores da justiça. Temos que ter coragem para acolher as denúncias, para investigar e para decidir. O argumento de que existe corrupção no Poder Judicial por falta de condições aos operadores da justiça, apesar de sedutor, é falso. Pois quem é íntegro não se corrompe independentemente das dificuldades que enfrentamos. Na verdade, aqueles que trilham por este caminho já eram corruptos. Apenas hoje aproveitam a ocasião de serem operadores da justiça para fabricarem injustiças, destruírem milhares de vidas por causa do dinheiro. Caros colegas, juntos temos de vencer os corruptos camuflados em togas. Por isso afirmamos, a ordem não ficará nos discursos. Estamos a implementar o canal de denúncia Justiça Limpa, em articulação com a Procuradoria-Geral da República, um mecanismo permanente de denúncias, com grande proteção dos denunciantes, para que factos concretos sejam investigados criminalmente. Alertamos mais uma vez, os corruptos não podem dominar a justiça. Os corruptos têm de ser banidos do Poder Judicial. Minhas senhoras e meus senhores, há uma outra realidade alarmante que exige reação enérgica de todos nós: os crimes sexuais contra as crianças. Nos últimos 3 anos, Angola registrou 9.669 casos de abuso sexual infantil. Até dezembro do ano passado, o país registrou cerca de 960 casos de abuso sexual de menores. Alertamos que estes dados têm de fora as crianças de rua. Não são números, são vidas destruídas. Temos de encontrar mecanismos mais eficientes para combater este fenómeno que impõe em causa o futuro de Angola, pois é inadmissível, a título de exemplo, que a menina Isabel, de 6 anos, violentada na província da Lunda Norte, 3 anos depois, o processo ainda não foi julgado. Ou o caso da menina Júlia, no Cunene, de 13 anos de idade, que viu o seu predador absolvido por falta de um relatório forense para oportunamente preservar as provas do crime. É urgente implementar um programa especial, com composição multidisciplinar, juristas, sociólogos, psicólogos, com apoio financeiro do Executivo, para, entre outras, reavaliar as molduras penais aplicadas, evitar a exposição indevida das vítimas, dar formação especializada aos magistrados e advogados, implementação do laboratório forense, à semelhança do que existe cá em Luanda e na província da Huila.
É merecido destacar o papel que a Primeira-Dama da República tem tido neste processo de sensibilização deste mal nacional. Mas o combate deve ser de todos nós. Minhas senhoras, a justiça que não protege as crianças falha na sua essência. Proteger os menores é proteger o futuro do país. Este ano, a Ordem dos Advogados de Angola completa 30 anos de existência. Durante os 30 anos, a Ordem tem sido indiscutivelmente uma instituição que cumpre os seus desígnios constitucionais, resultado do empenho e da dedicação e da visão de todos que já lideraram esta casa. O legislador constituinte foi claro e assertivo, colocou a ordem no centro da justiça, atribuindo-lhe uma relevância extraordinária para a construção do Estado de Direito. Esta responsabilidade constitucional não é simbólica, não é decorativa, é real, concreta e diária. E tem de ser acompanhada necessariamente de um tratamento digno, compatível com o papel que a Constituição lhe confiou. Somos hoje mais de 14 mil advogados em todo o território nacional. Realço entre advogados e advogados estagiários. Uma força institucional que não pode ser ignorada, submetida ou tratada como acessória. Estes profissionais estão diariamente nos tribunais, nas esquadras, nas comunidades, nas empresas, garantindo o acesso ao direito, a defesa, o contraditório, a dignidade do cidadão perante o Estado. E continuaremos firmes nesta missão, ajudando o país na construção de um Estado de Direito cada vez mais forte. Minhas senhoras e meus senhores, foi precisamente no cumprimento desta responsabilidade constitucional que se viu um dos momentos mais nobres da advocacia angolana nos últimos tempos. Mais de 500 advogados colocaram-se em regime de plantão, oferecendo o seu trabalho em nome do Estado de Direito, da defesa dos direitos fundamentais e da garantia de julgamentos justos. Foram realizados milhares de interrogatórios e julgamentos, muitos deles em finais de semana, em condições extremamente difíceis, a quando dos tumultos verificados em julho do ano passado. Sem qualquer remuneração, muitos, inclusive, sem sequer um copo de água. Os advogados estiveram lá. E foi precisamente por causa desta presença da Ordem dos Advogados que ninguém pôde dizer que aqueles julgamentos foram injustos ou arbitrários. Igualmente, no cumprimento da sua missão constitucional, a Ordem também deve contribuir para a construção de um quadro legislativo mais justo, equilibrado e democrático. Foi nesse espírito que tentamos organizar o diálogo sobre o pacote legislativo e eleitoral, para recolher contributos da sociedade civil sobre uma legislação eleitoral mais equilibrada, para depois emitirmos o nosso parecer ao Parlamento. Infelizmente, foi travado por uma providência cautelar, decidida em tempo recorde, 24 horas, uma velocidade processual raramente vista em Angola, se não mesmo nunca vista em Angola. Mas a intenção da Ordem, minhas senhoras e meus senhores, foi clara: ajudar o Estado de Direito e não o confrontar. Da mesma forma, no cumprimento das suas responsabilidades, que a Ordem despeletou o mecanismo de fiscalização preventiva da Lei do Vandalismo, do regime da suspensão do NIF, bem como emitiu um parecer recente sobre a legislação da fake news e dos cibersegurança. Minhas senhoras e meus senhores, isto não é fazer política partidária, isto não é ingerência, isto é ajudar o Estado de Direito a ser melhor. Ilustres convidados, enquanto assistimos à modernização e dignificação das principais estruturas do Estado e que muito aplaudimos, a Ordem continua a remitir instalações absolutamente indignas. Todos os operadores da Justiça dispõem hoje de sedes condignos e isso nos alegra. A Ordem, porém, apesar de ser um dos pilares essenciais da administração da Justiça, funciona em espaço improvisado, em simples moradia, sem condição mínima de funcionamento institucional. Isto é inaceitável. Não estamos a falar de luxo, estamos a falar de segurança coletiva, social e institucional, pois, em algum momento da vida, todos precisamos de um advogado. Cuidar da advocacia é cuidar de nós próprios e cuidar de quem um dia será chamado a defender os nossos direitos,
a proteger as nossas liberdades e a resolver os nossos litígios. É urgente inverter este quadro, porque quem abraça a Ordem dos Advogados abraça o Estado de Direito. Aproveitamos a oportunidade para agradecer algumas instituições que têm contribuído para melhorar a dignidade institucional da Ordem. É justo reconhecer o esforço do Conselho Superior de Magistratura Judicial, que, apesar das limitações financeiras, tem estado a reparar salas de advogados em tribunais. De igual modo, também é merecido o reconhecimento ao governo da Huila, Benguela e Namibe, que auxiliaram ordens locais a terem sedes mais dignas. Caros representantes do Executivo, este é o caminho, melhorarmos a nossa solidariedade institucional. Minhas senhoras e minhas senhores, tal como os magistrados, a Constituição prevê imunidade para os advogados, que são garantias para o exercício da nossa profissão e não privilégios pessoais. Mas passados mais de 16 anos, o legislador ordinário ainda não legislou sobre isto. Isto é inconstitucional. Para alertar este quadro, a Ordem submeterá a iniciativa legislativa em breve e apelamos ao Parlamento no sentido de pôr fim a essa inconstitucionalidade por omissão legislativa que já dura há quase 2 décadas. Excelentíssimos, num país onde grande parte da população é pobre, os defensores oficiosos são a porta de entrada da justiça. Logo, não podemos continuar a pagar honorários indignos. A justiça dos pobres não tem de ser uma justiça pobre. Os pobres merecem bons advogados, advogados motivados, advogados dignificados. Defender os mais favoráveis é das obrigações constitucionais mais relevantes de um Estado de Direito. E, abro um parêntese, é justo reconhecer que o ano passado afirmamos que, a nível da assistência judiciária, o Executivo, durante o ano todo, desembolsou apenas 35 milhões de kwanzas. Este ano, de facto, houve um esforço e já chegou a quase 300 milhões de kwanzas. Minhas senhoras e minhas senhores, termino insistindo que das várias alterações urgentes para reforçar o poder judicial, a autonomia financeira é o pilar fundamental. Percebemos as limitações financeiras que o Executivo atravessa, porém não podemos continuar com este modelo em que os presidentes dos tribunais têm praticamente, e desculpem, mendigar junto do Executivo para verem desembolsar a sua verba. É necessário colocar na lei o dia certo em que o Executivo fica obrigado a transferir o dinheiro, pois não existe independência com dependência financeira. Também realçamos que, do ponto de vista daquilo que devem ser alterações, não podemos continuar um modelo que a mesma pessoa preside o Tribunal Supremo durante 7 anos, preside o Conselho Superior da Magistratura durante 7 anos, preside o Cofre da Justiça durante 7 anos. É necessário separarmos essas jurisdições. Temos um presidente diferente para o Tribunal Supremo, um presidente diferente para o Cofre da Justiça e, por que não, implementarmos a presidência rotativa no Tribunal Supremo. Minhas senhoras e minhas senhores, por último, ninguém está seguro em um Estado de Direito fraco. E para alterar este quadro, precisamos de todos. Por isso, contem com a Ordem dos Advogados. Contem com os advogados angolanos. Muito obrigado. Obrigado, Dr. José Luís Domingos, bastonário da Ordem dos Advogados de Angola. De seguida, convido o digníssimo Procurador-Geral da República, Dr. Hélder Pitagros, para proferir a sua intervenção. A vossa atenção, por favor. Sua Excelência, Presidente da República, Sua Excelência Primeira-Dama da República, Sua Excelência Vice-Presidente da República, Sua Excelência Sr. Presidente da Assembleia Nacional, Sua Excelência Venerando o Juiz Conselheiro Presidente do Tribunal Supremo, Venerando a Juíza Conselheira Presidente do Tribunal Constitucional, Venerando o Juiz Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas, Venerando o Juiz Conselheiro Presidente do Supremo Tribunal Militar, Excelentíssimos Senhores Deputados, Venerando o Juiz Presidente Jubilado, Excelentíssimos Membros dos Conselhos da Magistratura Judiciária e do Ministério Público
ilustre bastonário da Ordem de Advogados, excelentíssimos senhores Ministros de Estado e Ministros, excelentíssimo senhor Governador da Província de Luanda, excelentíssimos venerandos vice-conselheiros dos mais superiores e digníssimos Procuradores da República, excelentíssima senhora Provedora e excelentíssimo senhor Inspetor-Geral da Administração do Estado, excelentíssimos senhores magistrados judiciais e ministérios públicos, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. O lema que orienta o ano judicial 2026, Justiça, Ética e Responsabilidade, reflete uma visão estruturante do sistema de justiça num Estado democrático de direito e uma missão permanente para todos os aplicadores, diretos e indiretos do direito. Não se trata de simples proclamação simbólica, trata-se efetivamente de um alerta institucional dirigido a todos os operadores de justiça para que as funções jurisdicional e do Ministério Público sejam exercidas com integridade moral, rigor técnico e profundo sentido de dever público. A justiça, enquanto função soberana do Estado, exige imparcialidade, legalidade e ética, exigindo, entretanto, coerência entre o discurso e a prática. A responsabilidade exige consciência das consequências institucionais, sociais e históricas das nossas decisões. Nos termos dos artigos 186 e 189 da Constituição da República de Angola, a Procuradoria da República é o órgão responsável pela representação do Estado, pelo exercício da ação penal, pela defesa da legalidade democrática e pela fiscalização da legalidade na instrução preparatória e na execução de penas. A Lei 22 de 2012, de 14 de agosto, a Lei Orgânica da PGR e do Ministério Público, densifica essas atribuições, conferindo ao Ministério Público uma intervenção transversal nas jurisdições criminal, civil, família, laboral, administrativa, fiscal e aduaneira, bem como na tutela dos interesses coletivos e difusos. A atuação do Ministério Público não se limita à repressão criminal. Ela compreende igualmente, entre outros, a defesa da criança, da família, do ambiente, do património público e da legalidade na administração pública. No cumprimento das suas atribuições constitucionais e legais, o Ministério Público atua de modo principal e acessório em todas as jurisdições e instâncias dos diversos tribunais existentes no país. No que concerne ao movimento processual registrado no ano anterior, com particular incidência na primeira instância, onde a atividade do Ministério Público assume maior intensidade, sobretudo nos processos de natureza criminal, verificou-se que nos órgãos de polícia criminal foram instaurados 212.616 processos de crimes, que somados aos 589.000 processos já em curso dos anos anteriores, fazem nesse momento um total de 800.000 processos. Isso nos órgãos de polícia criminal. Nos tribunais de comarca, terão entrado 40.000 processos para apreciação durante o ano passado. Destes foram trabalhados 37.000, cerca de 37.000, e transitaram 3.000 para o corrente ano. Dos processos trabalhados, destaca-se a acusação e remessa a juízo de cerca de 37.000 processos, bem como o arquivamento de cerca de 3.000 processos. A dimensão mais expressiva do movimento processual penal reportado relaciona-se também com o controlo dos prazos de prisão preventiva, operacionalizando através de um sistema de alerta cuja eficiência a Procuradoria-Geral da República pretende aumentar e melhorar de modo permanente. Assim, nos órgãos da Procuradoria-Geral da República foram recebidos, em 2025, cerca de 3.000 alertas, dos quais 1.600 foram respondidos da forma mais conveniente. Esses indicadores evidenciam simultaneamente aumento da carga de monitorização, isso é, mais alertas recebidos, e crescimento significativo da capacidade de resposta aos alertas de eventuais casos de excesso de prisão preventiva.
Importa ainda sublinhar que o excesso de prisão preventiva decorre, sobretudo, da morosidade processual, insuficiência de meios e deficiência de articulação institucional, pelo que devemos conjugar energias para que, no presente ano judicial, esta situação negativa possa, se não ultrapassada, pelo menos mitigada. No domínio da jurisdição civil e afins, registraram-se os seguintes dados. No civil foram intentadas cerca de 4.000 ações diversas. Na família foram intentadas cerca de 13.000 ações diversas, destacando-se cerca de 2.600 ações de estabelecimento de filiação e 7.000 ações de regulação ao exercício da autoridade parental. Na jurisdição laboral foram concluídos cerca de 3.000 processos na fase conciliatória e na fase judicial foram intentadas cerca de 700 ações. No contencioso administrativo, fiscal e aduaneiro foram intentadas 66 ações no âmbito administrativo e no fiscal e aduaneiro foram cerca de 3.000 processos administrativos. No que respeita à intervenção em matérias envolvendo menores, no âmbito da prevenção criminal, foram promovidas cerca de 800 audições preliminares de menores em conflito com a lei, foram instaurados cerca de 1.200 processos, permanecendo em instrução 680 processos, tendo sido elaboradas 1.200 promoções nos processos judiciais. Também no âmbito da proteção social dos menores, foram promovidas cerca de 800 audiências preliminares e instruídos 890 processos. Uma questão que nos preocupa bastante que nos preocupou bastante em 2025 e continua a ser uma preocupação é a criminalidade económica financeira, que voltou a assumir uma expressão relevante no sistema de justiça penal e permanece prioridade estratégica da Procuradoria-Geral da República, exigindo resposta especializada, coordenada e tecnicamente qualificada. Neste contexto, os órgãos competentes da Procuradoria-Geral da República mantiveram uma atuação centrada em dois eixos complementares. Por um lado, o acompanhamento dos processos, desde a instrução até a remessa ao juízo. E, por outro lado, a intensificação das medidas patrimoniais, com a apreensão de valores e bens associados a práticas de corrupção, peculato, branqueamento de capitais e demais crimes conexos. Em 2025, evidenciou-se um volume considerável de atividade processual a nível nacional, que resultou no registro de cerca de 5.000 processos em fase de instrução, tanto sobre criminalidade económica financeira, e desses 6.000 foram remetidos a tribunal, tendo em conta os processos que já vinham a decorrer dos anos anteriores. Isso demonstra que uma parte significativa do trabalho realizado alcançou maturidade suficiente para transitar para fases processuais subsequentes. Importa sublinhar que em matéria económica financeira o ganho de eficácia não se mede apenas pelo número bruto de processos instaurados, mas, sobretudo, pela capacidade de converter investigações em processos remetidos a tribunal e estes em decisões condenatórias, respeitando o princípio da legalidade processual e as garantias fundamentais de defesa dos arguidos. Estes números traduzem um esforço crescente de privação das vantagens do crime, alinhado com a lógica contemporânea do combate à criminalidade económica, que é atacar os ganhos económicos e recuperativos, para além da responsabilidade penal pessoal. Excelências, senhoras e senhores, o combate ao cibercrime é hoje uma dimensão incontornável de soberania digital, da segurança económica e da defesa da confiança pública. Exige visão estratégica, capacidade técnica e compromisso institucional permanente. Ciente deste desafio, a Procuradoria-Geral da República continuará a fortalecer os seus órgãos vocacionados ao combate ao cibercrime, os mecanismos operacionais de cooperação, para que o espaço digital seja um espaço de desenvolvimento, inovação e progresso, e não um refúgio para os cibercriminosos e a impunidade. A cibercriminalidade deixou de ser episódica
para se tornar um fenómeno preocupante. Assiste-se à crescente utilização da inteligência artificial por grupos criminosos, quer na produção de campanhas de fraudes altamente convincentes, quer na manipulação de imagens, vozes e conteúdos digitais, potenciando fenómenos como a engenharia social e outros, e formas avançadas de burla tecnológica e acesso legítimo a sistemas informáticos, prejudicando sobretudo a Banca Nacional. A mineração de criptomoedas é igualmente preocupante pelos prejuízos que causa à rede nacional de distribuição de eletricidade, sendo também um veículo significativo para o branqueamento de capitais e instabilidade no setor financeiro e bancário. O combate à criminalidade económica financeira e à cibercriminalidade exige persistência, especialização e cooperação interinstitucional, mas também confirmam que o sistema de justiça, através dos seus órgãos especializados, vem consolidando uma resposta cada vez mais orientada para resultados. Responsabilizar, recuperar ativos e proteger o erário são as condições essenciais para a confiança nas instituições e para a sustentabilidade do desenvolvimento nacional, garantindo-se que o crime não é um título aquisitivo de direitos. Assim, no domínio da recuperação de ativos, o Serviço Nacional de Recuperação de Ativos tem vindo a afirmar-se como instrumento estratégico da ação penal da Procuradoria-Geral da República, que se assume como um dos pilares estruturantes da política criminal do Estado em matéria de combate à criminalidade económica e financeira. O SENRA, que é o Serviço de Recuperação de Ativos, consolidou a sua atuação essencialmente na averiguação patrimonial e financeira, funcionando como suporte técnico especializado aos processos de crimes, desde a fase de instrução preparatória até a liquidação patrimonial que integra a acusação. Foi adotado o modelo de numeração singular de processos, assegurando-se que todos os atos praticados pelo Serviço de Recuperação de Ativos se desenvolvam sob o mesmo número único dos processos a que respeita, reforçando a coerência e a rastreabilidade processual. Em articulação com a Direção Nacional de Investigação e Ação Penal, foi igualmente implementado o modelo de investigação conjunta, criminal e patrimonial, assegurado por equipas multiorgânicas, aplicável tanto a situações internas como a investigações de âmbito internacional. Esta metodologia permitiu uma abordagem mais integrada, eficiente e orientada para resultados concretos. Perseguem esforços para o reconhecimento internacional de decisões judiciais angolanas, visando o repatriamento de ativos domiciliados no estrangeiro, como por exemplo nas Bermudas, Singapura, Suíça, Luxemburgo, Emirados, República Portuguesa. Entretanto, esses esforços para a recuperação de ativos domiciliados fora do território nacional são de caráter permanente e requerem cooperação e técnicas de investigação cada vez mais apuradas. Muito recentemente, por exemplo, foram praticadas ações tendentes ao bloqueio de valores que se encontram na República do Chipre, país onde até há pouco tempo se desconhecia a existência de fundos possíveis de recuperação. A consolidação internacional dos esforços nacionais para a recuperação de ativos a favor do Estado representa o maior desafio destes serviços. O resultado alcançado demonstra que a Presidência da República tem desempenhado com mérito a sua missão na recuperação de ativos a favor do Estado, porém, a criminalidade económica financeira e o branqueamento de capitais apresentam-se cada vez mais organizados, sofisticados e transnacionais. Só o reforço da eficiência e da eficácia do Sistema Nacional de Recuperação de Ativos será capaz de neutralizar a organização que caracteriza esta criminalidade e de assegurar que o crime não compense. Excelências, senhoras e senhores, no mundo em que o crime ignora fronteiras, a cooperação judiciária internacional é a expressão concreta da soberania partilhada na defesa da legalidade. É nesse sentido que a cooperação judiciária internacional deixou de ser um instrumento complementar para se tornar um pilar estruturante da ação penal moderna.
Por isso, a Procuradoria da República, enquanto autoridade central para a cooperação judiciária internacional em matéria penal, continuará a atuar com rigor técnico, visão estratégica e permanente empenho na conciliação de uma justiça eficaz, moderna e plenamente integrada no espaço internacional. Durante o ano transato, recebemos cerca de 70 cartas rogatórias provenientes de autoridades centrais estrangeiras e nós remetemos 12 cartas rogatórias a essas autoridades. A estatística criminal associada aos pedidos de cooperação evidencia a diversidade e gravidade dos ilícitos em causa, destacando-se os crimes de falsificação de documentos, burla, extorsão, associação criminosa, fraude fiscal, branqueamento de capitais, corrupção, peculato, tráfico de seres humanos, violência doméstica e tráfico de drogas. Esses dados confirmam que a cooperação internacional incide, sobretudo, sobre a criminalidade organizada, económica, financeira e transnacional. No domínio das relações internacionais, a Procuradoria da República tem participado ativamente em diversos fóruns e encontros internacionais de elevada relevância, como a ação da Comissão da Prevenção do Crime e Justiça Criminal em Viena, a Conferência dos Estados da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção e o Fórum Global Anticorrupção do Banco Mundial e a Conferência Nacional sobre Criminalidade. Foram igualmente celebrados e promovidos instrumentos de cooperação, incluindo assinaturas de memoranda de entendimento com a Procuradoria Popular do Vietnã e com Portugal, Suíça, Inglaterra, Áustria, Singapura, Tanzânia, Zâmbia, França, Namíbia, Emirados Árabes Unidos, Federação Russa, Etiópia e Catar. No plano de extradição, tramitaram 2 processos relevantes, um envolvendo os Emirados Árabes Unidos e outro a Mauritânia. A Procuradoria da República tem afirmado a sua presença no concerto das ações, como demonstram os resultados alcançados no ano transato, consolidando a confiança mútua entre autoridades judiciais e reforçando a credibilidade internacional do Estado angolano. Reiteramos que o lema Plano Judicial que hoje terá início sintetiza a essência da nossa missão institucional: justiça, ética e responsabilidade. A justiça, enquanto finalidade da atuação do Ministério Público, traduz-se na defesa intransigente da legalidade democrática, na promoção dos interesses públicos e na proteção dos direitos fundamentais. Ao passo que a ética, como fundamento da nossa conduta profissional e pessoal, constitui a base da credibilidade institucional. A responsabilidade, por seu turno, é o corolário inevitável da autonomia que a Constituição e a lei conferem ao Ministério Público e às demais instituições judiciárias. No entanto, a autonomia não é um privilégio institucional, mas sim, sobretudo, uma garantia dos cidadãos. E toda a garantia pressupõe mecanismos de controlo, disciplina e prestação de contas. Neste contexto, importa destacar o papel desempenhado pelo Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, que durante o ano transato realizou 14 ações plenárias e 6 permanentes, permitindo que fossem promovidos 70 magistrados e que houvesse a mobilidade de cerca de 300 magistrados. Para além disso, também foram aplicadas 10 medidas de caráter disciplinar da magistrados do Ministério Público, demonstrando que a autonomia do Ministério Público é acompanhada de mecanismos efetivos de responsabilização e controle interno. A disciplina não deve ser vista como sinal de fragilidade institucional, mas como uma prova de maturidade e garantia de eficácia no cumprimento da nossa nobre missão. Uma instituição que se autorresponsabiliza reafirma a sua integridade. É precisamente nesse quadro que ganha especial relevância a aprovação que está em curso de um Código de Conduta dos Magistrados do Ministério Público. O futuro Código estabelecerá princípios éticos estruturantes aplicáveis tanto à atuação profissional como à vida privada dos magistrados do Ministério Público e reforçará a ideia fundamental de que a condição de magistrado não se suspende fora do horário de trabalho. A honra e o decoro e a retidão acompanham-nos permanentemente e são intrínsecas ao exercício da magistratura do Ministério Público. A sociedade angolana é hoje mais informada, mais crítica e mais exigente.
pela que a credibilidade do Ministério Público e dos órgãos judiciários estatais depende não apenas das decisões processuais, mas também da postura pública e privada dos seus membros. Excelentíssimas senhoras e senhores, para terminar, identificamos como prioridades estratégicas da Presidência da República para o presente ano judicial a redução da pendência processual, a redução do excesso de prisão preventiva, a consolidação do combate à corrupção e ao cibercrime, o reforço da cooperação internacional, a digitalização integral dos serviços e procedimentos, a aprovação e implementação efetiva do Código de Conduta, a criação e melhoria das condições de trabalho e sociais dos membros da Presidência da República, a aprovação dos novos diplomas estruturantes da instituição. Que o ano judicial de 2026 seja marcado por uma justiça mais célere, mais ética e mais responsável. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Hélder Pitagros, digníssimo Procurador-Geral da República de Angola. Senhoras e senhores, a vossa atenção, por favor, para a intervenção do venerando Juiz Conselheiro Presidente do Tribunal Supremo, Dr. Norberto Sodré João. Sua Excelência, o Senhor Presidente da República de Angola, Sua Excelência, Primeira-Dama da República, Excelentíssima Senhora Vice-Presidente da República de Angola, Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Nacional, venerandos juízes presidentes dos tribunais superiores, distinto bastonário da Ordem dos Advogados de Angola, venerandos juízes, conselheiros, vice-presidentes dos tribunais superiores, distintos deputados da Assembleia Nacional, excelentíssimos ministros e membros do Governo, excelentíssimo Senhor Governador da província de Luanda, venerando juiz Presidente do Tribunal Supremo jubilado, Excelentíssima Senhora Provedora da Justiça, distintos magistrados do Ministério, dos Tribunais Supremo de Relação e das Comarcas e do Ministério Público, respeitadas autoridades eclesiásticas, caros funcionários judiciais, minhas senhoras e meus senhores, Excelências, a abertura do ano judicial constitui um ato solene que decorre da lei e que constitui o momento em que o Poder Judicial apresenta à sociedade o estado do sistema de justiça e a atividade jurisdicional levada a cabo no ano findo. Excelência, Senhor Presidente da República, a vossa presença nesta cerimónia, que muito nos honra,
e pela qual expressamos o nosso profundo agradecimento, representa a mais elevada garantia do pleno significado e do simbolismo deste ato. O lema deste ano judicial, Justiça, Ética e Responsabilidade, não é uma fórmula simbólica, ela traduz, sim, uma exigência cujo significado profundo deve ser interpretado e devidamente interiorizado por todos os operadores da justiça. Excelências, um ano envolvido sobre a última cerimónia da abertura do ano judicial e celebrados que foram os 50 anos da independência nacional, impõe-se uma reflexão sobre os ganhos e o significado deste marco histórico, bem assim o que representam para a sociedade estas 5 décadas relativamente à construção e instalação de tribunais com vista à efetivação do direito de acesso à justiça, objetivando a tutela dos interesses legalmente protegidos da sociedade. Este é o momento da avaliação institucional, uma ocasião para traçarmos o quadro geral do Estado e o funcionamento dos nossos tribunais de jurisdição comum, cuja cadeia de hierarquia é encimada pelo Tribunal Supremo como instância superior. Funcionam no país também 4 tribunais de relação, dos 5 previstos por lei, e 39 tribunais de comarca dos 62 igualmente previstos. O Tribunal Supremo conta com 20 juízes em funções e 13 juízes conselheiros jubilados. E nesta instância tramitaram no ano findo 1.655 processos, tendo sido julgados 741 processos, transitando para o presente ano judicial 914 processos. Nos 4 tribunais de relação foram, no conjunto, julgados 2.002 dos 4.126 processos, e aí tramitaram no período de análise, e no mesmo período os tribunais de comarca julgaram 62.808 processos dos 400.476 registrados nessas instâncias. Existem no país, a funcionar nos tribunais de relação, 110 juízes e desembargadores, e no seu conjunto, nos tribunais de comarca, 643 juízes de direito. Excelência, Senhor Presidente da República, minhas senhoras e meus senhores, é um imperativo do Estado Democrático de Direito a dignificação da sua magistratura judicial. E nós, em Angola, o símbolo do poder judicial, que é o Tribunal Supremo, carece de uma sede própria, condigna e com espaços adequados à acomodação digna dos magistrados, dos funcionários e dos serviços de apoio,
que nele funcionam. Neste momento, o Tribunal Supremo está instalado em 2 edifícios distantes um do outro, com todos os incômodos imagináveis para o seu normal funcionamento. Os juízes conselheiros, alguns juízes conselheiros não dispõem de viaturas protocolares e aguardam pela entrega há 3 anos. A mesma situação encontram-se alguns tribunais de relação e de comarca que funcionam em instalações e com condições que em nada dignificam esses órgãos de soberania. Realçamos o esforço que o nosso Executivo tem empreendido com vista à melhoria das condições de trabalho e de vida dos nossos magistrados e funcionários, com a aquisição de viaturas e disponibilização de algumas residências. No entanto, as nossas preocupações clamam por mais. A situação crítica no nível dos tribunais de comarca é a de Luanda. Em Luanda não há salas adequadas e em número suficiente para a realização dos julgamentos. Os juízes fazem escala para ter acesso às salas de julgamento. Não há salas com capacidade para a realização de julgamentos que envolvem vários intervenientes processuais. Neste momento, Suas Excelências, contamos uma dezena de juízes do Tribunal de Luanda que, por falta de espaço de acomodação, trabalham em casa. Levam processos para as casas, com todos os riscos daí advenientes. Em Malanje, Excelências, o Tribunal da Comarca de Malanje, neste momento, funciona numa casa de habitação cedida provisoriamente pelo Governo Provincial, o que significa que o Tribunal não tem instalações próprias. A melhoria da qualidade da atividade dos tribunais está em relação proporcional com as condições de que os mesmos disponham. Preocupa-nos particularmente a situação da justiça juvenil no país, pois apenas em 5 tribunais de comarca estão instalados e a funcionar salas de justiça juvenil. Não existem centros de internamento de crianças, nem centros de observação adequados à aplicação de medidas de prevenção criminal e para acudir à situação de cometimento de delitos graves e para casos de reincidência. Também não existem abrigos para proteção de menores. O centro de internamento localizado no Calumbo, o único existente, não reúne condições para albergar menores, pois reclama reabilitação e apetrechamento adequado. Os governos provinciais e as administrações municipais devem acompanhar o trabalho das comissões tutelares e prestar-lhes o apoio necessário. O Conselho Superior da Magistratura Judicial, como órgão de gestão e disciplina dos magistrados, prevê a construção
e instalação de mais comarcas, assim como a construção e instalação do Tribunal da Relação da 5ª Região Judicial, com sede em Saurimo e com competência territorial em toda a região leste, isto é, na Lunda Norte, Lunda Sul, Mochico e Mochico Leste. No entanto, os limites que nos têm sido impostos na execução orçamental não nos pedem realizar a nossa carteira de investimentos. É preciso incrementar as cotas financeiras que são atribuídas aos tribunais. A autonomia administrativa e financeira dos tribunais deve ser efetiva e não apenas formal. Entrou em funcionamento o cofre da Justiça dos Tribunais de Jurisdição Comum e da Procuradoria-Geral da República no mês de dezembro. Esperamos que, com a sua atividade, algumas das nossas dificuldades sejam mitigadas. No âmbito do combate a práticas desviantes e condutas indecorosas no seio dos magistrados, no ano findo, o Conselho Superior da Magistratura Judicial promoveu a abertura de 118 processos de inquérito, dos quais foram concluídos 31, estando em curso 87. Por outro lado, a Procuradoria-Geral da República abriu inquéritos a alguns magistrados judiciais e que estão em curso. Excelências, deve ser redinamizado o Instituto dos Estudos Judiciários, com vista à realização do curso de formação inicial e contínua dos magistrados e funcionários, reformulando os seus conteúdos curriculares, devendo dar-se realce à disciplina de ética e de ontologia e à definição do perfil de entrada dos candidatos a auditores de justiça e o perfil de ingresso na carreira da magistratura após a formação. Excelências, no âmbito da reforma do direito e da justiça, impõe-se a conclusão do processo de revisão legislativa, como, por exemplo, ao Estatuto dos Magistrados Judiciais e do Ministério Público, os Códigos de Processo Penal, Código Penal, Processo Civil, de Família e outros, e o Estatuto Remuneratório dos Magistrados e dos Funcionários. Só assim poderemos diminuir a morosidade na tramitação processual e imprimir celeridade nas decisões judiciais. Uma palavra aos nossos magistrados e funcionários. Devemos assumir as nossas responsabilidades com ética e responsabilidade. Mudar de mentalidade. Melhorar
o nosso desempenho, combater a indisciplina no nosso seio e envidar esforços no sentido de reduzir a excessiva morosidade na tramitação processual. Porque, colegas, não é aceitável, por exemplo, que num processo de divórcio por mútuo acordo, que pode ser decidido em 6 meses, o juiz leve 4, 5 anos para proferir a sentença. O juiz de garantias, após o interrogatório do detido, levar 1 semana para aplicar as medidas cautelares. Isso era possível. O que o cidadão exige de nós é justiça, mas justiça célere, realizada em tempo útil. E nós podemos, sim, satisfazer esse desígnio dos cidadãos, porque somos capazes, sempre com a certeza de que melhores dias virão, sim. A terminar, expresso o nosso agradecimento à Sua Excelência, Sr. Presidente da República, pela sua honrosa presença, e a todos os nossos convidados. O nosso reconhecimento a todos os que contribuíram e se empenharam para que este ato se realizasse, em especial à nossa comissão organizadora. Muito obrigado. É isto ali, família, realmente é o que podemos ver, mas agora vamos ver o Daniel Neto, que traz na realidade muitas verdades e traz nomes da bandidagem destes procuradores, destes agentes de SIC. Família, tenham bondade. O CEO da empresa Pão da Mata, Daniel Neto, denunciou publicamente a situação que a empresa está a enfrentar, classificando-a como desastrosa para o país. Isto não é uma situação desastrosa para a Pão da Mata, para o país. Quando eu digo que nós não temos procuradores e procuradoras junto dos comandos municipais, temos ativistas. Do meu ponto de vista, um procurador junto do SIC ou de qualquer comando militar tem que ser também militar. O que é que acontece? Põe senhoras, põe jovens que fizeram economia ou fizeram direito para qualquer fim, porque direito tem muitos ramos, e são colocados aí como procurador porque os pais são generais, são comissários, são ministros. Isso que aconteceu é uma vergonha para o país. Mas então um terreno que já foi restituído pelo tribunal, que é órgão de soberania, onde é que a procuradoria se pega? Durante a sua intervenção, Daniel Neto exibiu uma queixa-crime apresentada contra várias individualidades e detalhou os nomes dos visados, responsabilizando-os diretamente pelos atos que, segundo afirmou, lesam a empresa. Eu tenho aqui toda essa documentação que eu coloquei aqui. Tem a sentença, que é do tribunal, onde envolve todos os oponentes, a partir do Bento Francisco Bento, Sebastião Fernando Manuel Antônio, e Manuel Pimentel, Olga Tundela e todos os outros que estão aqui no perímetro. Terceiros, o terreno foi restituído. E não vejo onde que um agente do SIC, na qualidade do instrutor, entra na mente de uma procuradora, que é o senhor Tomás Miguel. Nós apresentamos as queixas. Esta queixa foi no diretor-geral do SIC. Porque depois vos falam que é calúnia, difamação, não fizeste contraditório. Isso já não é preciso contraditório. Porque a própria procuradora Estefânia, que está a falar aqui, também recebeu. O diretor provincial do SIC recebeu. O diretor do SIC geral também recebeu. A Procuradoria-Geral da República também recebeu. E essa aqui... O PCA questionou ainda a atuação dos serviços de investigação criminal SIC e da PGR, alegando que ambas as instituições terão desobedecido a uma ordem judicial relacionada com a restituição do terreno
à empresa. Enquanto paramilitar, porque sim que é paramilitar, não é militar. Enquanto paramilitar, também o caso foi na PJ, porque todos os militares e paramilitares respondem pelos crimes militares. E ele não tem nenhuma competência de entrar na mente da própria Procuradoria, junto do SIC, para vir aqui apreender um imóvel que o tribunal já restituiu. Como disse, nós temos a sentença, temos o mandato de restituição da posse, temos a força de aquisição de militares, documento de aquisição de força para acompanhar os juízes que vinham aqui, e temos o termo de entrega tudo passado pelo Tribunal da Comarca de Luanda. Então o que se passa, PC? O que é que se passa? Aquilo que nós temos dito. Foi o SIC, foi a Polícia Nacional, foi esses procuradores do SIC Geral e SIC Luanda, que estou a repetir aqui que são ativistas. No SIC Geral já passou o José Domingos Lima, que também nos fez a mesma coisa. Nós queixamos todos no SIC, foram ouvidos. Mas depois de ver que o processo estava a andar e eles tinham o interesse aqui, simplesmente o José Domingos Lima, como a queixosa era sobrinha, ser amante, eu não sei. Então arquivou todo aquele processo, quer dizer, abriu um outro processo em nome dos invasores, ajuntou, mandou no tribunal como se fosse nós que fomos queixados. Essa pergunta que nós cara, essa luta vai terminar? Antes de eu responder, sabe, eu quero falar ainda dos procuradores que são bandidos, esses procuradores junto do SIC. Quais são os bandidos então? Para além do José Domingos Lino que eu disse, no SIC geral, já apareceu também a procuradora Iracelma, também no SIC Luanda, que também já fez a mesma coisa. E vem dar um mandato de destruição de bens alheios, mas que não se confirmou, que por último levou-me até a comarca de Viana. Apareceu também o procurador custódio também do Talatona, que também se deu também na mesma bandidagem, a tentar defender o subcomissário Jacó Valdadinho de Rosário. Segundo o gestor, mesmo após a decisão do tribunal que determinou a restituição do terreno, a Conda Marta foi colocada uma lona de apreensão no local. Agora hoje aparece também a Tala Estefânia, que também faz lona, a Procuradoria faz lona. Como vem que o tribunal trouxe documento, depois de dar o documento nos oponentes, você que sabe se faz lona, como que o tribunal vai fazer a lona? Para vir colocar no espaço em nome de uma universidade, que por sinal, o senhor custódio, que é o reitor da universidade, eu já lhe fiz a queixa no IGAI e na PGR, foi chamado, está aqui o ofício, a queixa foi esta, sim, sim, o inspetor-geral do IGAI, e como resposta, foi ouvido, e está aqui, ele alega que não está envolvido na máfia de terreno, e também ele disse que o terreno é da universidade. Porque a universidade tem um espaço que nós cedemos em 2010, que na qual ele alistou as camponesas aqui, uma delas mais velho que falou, mais velho Antônio, que na altura era projeto dos campos universitários, que deviam indemnizar. A universidade já trabalha há anos, nunca foi indemnizado. E a lei é clara, o terreno deve ser expropriado pela utilidade pública desde que haja devida indemnização. Como que esse reitor da universidade hoje entra na mente de um cidadão do SIC e a subprocuradora junto do SIC para vir fazer aqui besteira? Isso não é problema da Conda Marta. Isso é de dizer que a nossa lei no país não funciona. É aquilo que, na altura do caso Manuel Vicente, a Procuradoria ou a Justiça do Código de Portugal não queria trazer processo aqui, disse que não confia na Justiça angolana, enquanto não. A justiça funciona, alguns elementos. Quem restituiu a posse à Conda Marta é a justiça, é o tribunal. Daniel Neto criticou também determinadas instituições e responsáveis, referindo a alguns como ativistas, quando, no seu entender, deveriam garantir o cumprimento da legalidade das decisões judiciais. Mas como é possível uma procuradora ou um procurador do SIC, um elemento do SIC, faz um documento e veio com a pata, não é com a patrulha, acompanhado com 2 tropas do senhor Minga, que nós também já lhe queixamos. Veio ali, chegou, colocou porque o imóvel é apreendido. Isso nunca vai acontecer, nós não vamos admitir. Quando nós temos a posse do tribunal, o senhor reitor da universidade e o próprio homem de SIC e a própria procuradora também que está a estagiar, tem que saber que nunca nós vamos sair aqui. Nós chamamos isso por causa disso, para denunciar esses indivíduos que a todo custo tentam manchar a justiça angolana e ações do próprio Estado ou do governo angolano, para dizer que não existe lei, enquanto existe, esses camaradas que querem enriquecer ilicitamente é que surge o bom nome do Estado. Esse é o objetivo. Questionado sobre quando poderão terminar os conflitos judiciais que envolvem a empresa, Daniel Neto respondeu.
Não, aqui não tem batalha. A batalha já terminou, o tribunal já deu basta. O que está aqui é os aproveitadores, por isso que nós queixamos o MINCA, o processo já está em curso e eu fui já lá na inspeção responder, de facto. E ainda encontrei uma outra queixa que nós tínhamos feito quando na altura tiraram as chapas aí. A inspeção do Ministério do Interior mandou ao comando geral, no sentido de que o MINCA tem que ser responsabilizado por todos aqueles danos, porque a Conta Marca é uma empresa, tem documento, mas infelizmente, como a inspeção do Comando Geral não pode agir se a ordem do Comandante Geral, e como já viemos anunciar sempre o Comandante Geral, ele arquivou o processo. E nós temos aqui a nota de remessa que o Ministério do Interior, na veste do Inspetor Geral, encaminhou, nós temos, não anda por quê? Porque tem os marimbondos lá em cima. É só isto, nós aqui não temos guerra, o terreno da Conta Marta está restituída e basta, nós não temos guerra. Agora estamos no momento das camponesas a colher aquilo que já conseguiram na base do Estado angolano através do tribunal. É isto ali, família. Não temos procuradores, não temos juízes, temos ativistas no tribunal. Família, é mais ou menos o que acontece em Angola, é o que existe em Angola. Como é que um investidor virá, na realidade, investir em Angola se há este sentimento, se há esta situação, na realidade, de impunidade, há esta situação, na realidade, de injustiças? Veja nesse caso aqui do Daniel Neto. Então o tribunal já decidiu que isso aqui me pertence. Vem a PGR, a procuradora, dizer que não, mandato de apreensão, naquilo que o tribunal já deferiu que na realidade é seu. Família, veja lá até onde vai a nossa justiça. Esta é uma justiça de balela, é uma justiça sem pai fim, família. Mas, no entanto, nós vamos continuar aqui a trazer estas comparações para verem onde é que anda e onde está esta governação dúbia do presidente João Lourenço, infelizmente. Mas, no entanto, família, nós vamos ficar por aqui. Que Deus abençoe a todos quanto acompanharam esta matéria. Partilhe bastante para que não fique só para si, para que na realidade tenhamos mais abrangência a nível daquilo que são as visualizações deste conteúdo, que é bastante importante para que as pessoas percebam se necessariamente tem de recorrer ou não aos tribunais de Angola. Família, do nosso lado é tudo. Fiquem bem, fiquem na paz do Senhor. Ou melhor, se lá no bom boté. Quem é o presidente que faz isso?